Olá, esse é o PodEnf, o podcast feito para falar de enfermagem. E hoje eu recebo aqui a professora Débora Vilela, foi minha professora, né? E atua hoje ainda como professora. E nós vamos falar sobre o cuidado que marca vidas, né? Ela tem aí mais de 40 anos de história para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, né? Agradeço o convite. Acho muito importante esse trabalho de vocês. Está valorizando a enfermagem, né? Que é uma profissão maravilhosa para mim, pelo menos, Sim. né? Mas que muitas vezes, algumas vezes, um pouquinho desvalorizada. Sim, concordo plenamente com a senhora. E esse é realmente o intuito. Eu comecei a fazer esse podcast justamente para dar voz à enfermagem, para a gente valorizar, para mostrar como temos profissionais, né, importantes, empoderados, né, que amam a profissão. Então essa foi justamente a ideia e é por isso também que a senhora está aqui hoje. Então assim, seja muito bem-vinda. Então, olha só um pouquinho do histórico, né, da professora Débora. Todo mundo já conhece, né? Acredito que eu não precisa ficar apresentando ela, mas eu acho importante ressaltar. Formou na Faculdade Venceslau Braz em 1984. Ela é especialista em saúde coletiva, docência em ensino superior e enfermagem do trabalho. Ela é mestre em enfermagem psiquiátrica, né, uma atuação robusta em docência, supervisão de estágio, prática clínica. E né, o nosso tema central que a gente vai ficar aí focado é o vínculo e o cuidado com a essência de enfermagem, que é um tema importantíssimo também, né? Queria que antes da gente, né, entrar realmente aí na enfermagem, que a senhora me falasse um pouquinho quem é a Débora, além da profissão. A Débora, mulher, tá? Casada, 2 filhas, nenhum neto. E que adora aquilo que faz. Tá? Muito bom. E já entrando nesse gancho, o que fez a senhora escolher a enfermagem lá em 1984? Bem, foi uma coincidência, sim, uma coincidência. Eu tive muito estímulo do meu avô, tá? Então, por quê? Na minha família, eu venho de uma família de médicos, pode dizer assim. E somos, não sei nem quantos médicos na família. São muitos. Muitos. E temos apenas 2 enfermeiras, por coincidência. Eu, que estou aqui, e o pai dela, ou da minha prima, né? O pai dela era pediatra em Brasília, e ele estimulou ela a fazer enfermagem. Só que ela fez na Ana Nery do Rio. Entendi. Muito bem. E como era a formação, né? E o cenário de saúde quando a senhora começou? Bem, era bem diferente do que é hoje, né? Imagino. Muito diferente, né? Porque nós tínhamos mais oportunidades, tínhamos mais voz do que temos agora. Sim. Né? Então, a enfermagem era muito mais valorizada do que é hoje. Né? Nós tínhamos um poder até mesmo de decisão de muitas coisas. E com o tempo isso foi passando, né? Foi se perdendo, Foi né? se perdendo. Interessante, eu não imaginava que a senhora fosse responder isso. Eu imaginava que a senhora fosse responder alguma coisa relacionada aos procedimentos. Achei muito interessante isso que a senhora falou agora, porque, ou seja, nós já tivemos né, nós já fomos empoderados e nós fomos perdendo isso com o tempo. Em relação, né, você falou aos procedimentos, né, eram bem diferentes, sim, né? Nada se compara com o que a gente tem hoje, né? Sim, até dando um exemplo, né? Se você, no centro cirúrgico, as agulhas não eram descartáveis. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Não dá para imaginar, né? Tinha luva, né?
o banco de sangue não é o que é hoje. Uhum. Então, a diferença em questão de procedimentos é gritante, né? Sim. E tem algum professor, alguém, né, que tenha marcado, algum paciente que tenha marcado aí a trajetória da senhora enquanto aluna, enquanto profissional lá atrás? Olha, eu acho uma pessoa que me marcou muito como professor foi, pelos ensinamentos dela, né? A Madre Maria Range, né? Que não era enfermeira, mas que era uma pessoa muito sábia. Uhum. Tudo que ela falava parecia que ela previa o futuro que ia acontecer, né? Uhum. Ela que abraçou a causa de trazer a faculdade de enfermagem para cá. Eu conversava muito com ela em relação a temas atuais na época, né? Uhum. Então ela me marcou demais. Aprendi muito com ela. Que é privilégio, né, a É. senhora ter convivido com ela. E em que momento que a senhora percebeu a vocação para ensinar? Foi assim, as coisas vão acontecendo, né? Uhum. Logo quando a gente forma, né? A gente pega a primeira coisa e vai na frente, né? Sim. E eu fui, também minha primeira experiência que eu passei na residência, nem pus aí, porque eu não fui. Uhum. No Sara Kubitschek, Ah, que chique, em ó. Brasília. Inteligente a senhora. Fui passando, tal, tudo. Fui classificada. Eu falei, não vou. Não tem nada a ver comigo isso, né? E lá eu percebi que o meu dom, né, era o ensinar, o conversar, a empatia, né? Tanto é que eu estava lá no dia da prova, rapidinho vou contar, Sim, pode contar. prova prática. Aquele saco, bichete, você imagina aquela enfermaria, pacientes graves, tudo. E a moça falou assim para mim, falou para nós, tá fazendo a prova. Vocês vão atender a necessidade do paciente. Não pode haver desperdício material. Naquela época já se Já falava falava isso. isso. Tá bom, me deu um paciente. Lembro bem até dele, ele me marcou muito. Eu cheguei nele e eu via lá o povo correndo, fazendo curativo e passando som dele, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei, ela falou para mim que era para mim ver a necessidade do rapaz, né? Eu perguntei para ele, já tomou banho hoje? Ele falou, já. Já fez curativo? Já. O que você quer? Ele falou assim, eu preciso conversar. Daí eu sentei do lado dele e fui conversando, né? E acabada a prova, todo mundo, né? E todo mundo olhando minha cara. Tipo, você não vai fazer alguma Não, coisa, né? Aí ela perguntou o que você fez. Eu falei, ué, eu fiz, você mandou. Você não mandou eu satisfazer a necessidade do paciente? Eu fui por uma necessidade psicobiológica, fui conversar com ele. Daí fui embora, falei, não vou passar não. E fui classificada em primeiro lugar. Que legal! Daí eu comecei a perceber, né, o quanto é importante isto. E que muitas vezes é deixar de lado, né? É deixar de lado, né? Essa empatia nossa, o cuidado com o paciente. Uhum. É Né? o que a senhora falou, é dom, né? A senhora até me titubeou para falar, mas é um dom realmente, né? Então, isso é importante, muitas vezes isso é deixar de lado. Sim. A gente vira um executor de tarefas, né? E deixa... Daí voltei, né? Fui fazer especialização em saúde pública, né?
Era saúde pública na época, tá? Não é saúde coletiva, não. Eu fui saúde coletiva aí, o povo entender melhor. Fiz, né? Depois já teve um concurso na escola, eu comecei a dar aula, dei aulas em várias disciplinas, até chegar, né, aonde eu cheguei. Comecei com fisiologia humana, depois fui para anatomia, depois fui para saúde coletiva, né? E depois a professora que dava enfermagem, né, foi embora, daí eu assumi o lugar dela. E ali ficou. Fiquei. Está até hoje. Estou até hoje. Coisa boa, tanto que quando, né, quando eu passei pela faculdade também, a gente já fez, né, a saúde mental, foi com a senhora, né, e desde então estamos aí, muito interessante. Então daí eu descobri a minha vocação acadêmica, que foi que você me perguntou. Exatamente. O quanto é bom ensinar, estar junto, né? Renovar, que quando você ensina, você não para no tempo. Sim. As coisas vão mudando o tempo todo, Sim. né? O que eu falava há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, eu não posso falar hoje. Sim, mudou. Né? Então, eu acho que a docência, ela abre essa porta para nós, que é o constante aprendizado. Gostei, interessante. A gente não pensa dessa forma, né? É. Muito interessante. E já aproveitando, né? O que a senhora acredita ser o papel da professora, né, na formação de um bom enfermeiro? É estar junto com esse aluno, né? É conviver, estar presente, junto, ensinando, né? Sempre ao lado dele, muitas vezes até ajudando ele quando ele está com algum problema, a gente ajuda, a gente coloca. Então, isso é importante também. A senhora está falando, eu estou pensando muito nessa questão, assim, na visão do todo, né? Até quando a senhora falou essa situação que a senhora passou nessa residência, início dessa residência, né? Foi o pessoal, cada um foi fazer uma coisa, já pensou em procedimento, né? Em realizar, ou seja, tarefeiro, né? Em realizar algo, e a senhora não. Já teve uma visão diferente, já uma visão holística ali, né? E foi perguntar para o paciente, que é ali o fruto do cuidado ali, né? Exatamente. O que você precisa. Porque às vezes a gente vai, né, só para fazer aquilo. Não pergunta nem o nome, né, do paciente. Nem o nome, né? Eu fico assim, não se apresenta, não pergunta o nome. E fica aquele negócio automático. Sim. E isso quebra barreiras. Nossa. Quer dizer, põe muitas Põe barreiras. barreiras, é. Põe barreiras. Põe muitas barreiras, que às vezes os pacientes, eles não falam nada. Por quê? Você está ali para realizar um procedimento. Sim. Isso me deixa muito triste, às vezes, quando eu entro em hospital, uma saúde coletiva, né? Que eu supervisiono estágio de saúde coletiva, dou aula, supervisiono estágio de saúde coletiva, que o paciente chega, muitas vezes a pessoa vai lá, faz o procedimento e vai embora. E tantas coisas, né? Sim. Que a gente poderia estar ali ajudando, conversando. Sim, e através da conversa, a gente cria vínculo. Cria vínculo. Confiança, né? Cria o vínculo, confiança, o paciente vai voltar a conversar com você. Quando ele chega vamos supor que seja no postinho, né? Ah, eu quero falar com a enfermeira Débora, né? E aí, de repente, coisa que ele não vai falar para o médico ou para outro enfermeiro, ele vai falar para a senhora, Exato. Né? Então, como eu falei, eu já tive várias experiências, né? Tudo. Mas ainda, atualmente, né, eu supervisiono no CAPS 2. E chegou uma paciente lá, né, quando eu comecei. Oi, Débora, você tá aqui? Eu falei, oi. Eu tô... Não, você não lembra na época
que eu ficava internada lá na Psiquiatria Santa Casa. Eu falei, Sim, senhora, eu tô lembrando. daí vem aquele vínculo, ela começa a falar, vem coisas na cabeça dela. Então, você vê que esse vínculo foi criado, Sim, né? muito interessante, muito interessante. E essa questão do vínculo lá atrás, né, há 40 anos, a senhora, isso também já era perceptível, já era importante? Já, Já? né? Já era muito importante você conversar com o paciente, você tá ali do lado, né? Eu acho que esse vínculo, há 40 anos atrás, é maior do que De hoje. Sim, faz sentido. Porque hoje a gente, né, tá muito no automático, né? Nós estamos no automático, Faz sentido. nós estamos, sim, atingir metas, né? Sim. Todos são metas a ser atingida. Concordo com a senhora. E daí a gente acaba perdendo isso. Necessário resgatar, Resgatar né? Tanto isso. esse empoderamento que a senhora falou, quanto esse vínculo, né? É. Importante. E já sobre, né, a saúde coletiva, o trabalho, a enfermagem do trabalho e a psiquiatria. Como, né, a especialização em saúde coletiva ampliou a percepção da senhora em relação ao cuidado? Então, saúde coletiva, quando eu fiz especialização em saúde coletiva, né? Ampliou uma questão do estar junto com o paciente, né? Então, você ir junto, você ensinar o paciente, você trabalhar junto com o paciente. E as pessoas não esquecem isto. Sim. É o que a gente volta a falar, é o vínculo, né? É o vínculo, né? Importantíssimo. E a enfermagem do trabalho, quando ela surgiu, quais os aprendizados a senhora teve com ela? Eu fiz enfermagem do trabalho em 86, não sei. Eu me abriu portas para conhecimento, tá? De entender outras coisas além do que eu já sabia, né? Nunca atuei diretamente em enfermagem do trabalho, mas foi uma experiência muito rica, que eu aprendi muito com eles, né? Isso me ajudou até mesmo na vida profissional mais tarde, saber que existem esses riscos, né? Que a gente fala, mas não coloca em prática, né? Mas é interessante a senhora falar isso, porque muitas vezes a gente faz um curso, enfim, ou então deixa de fazer, achando que não vai ter utilidade, né? O COFEM, o Coremos, ele oferece vários cursos, né? De repente a gente olha lá, não tem nada da minha área, não vou fazer não. Só que esse curso pode trazer algum benefício, né? Algum aprendizado, né? Eu acho que todo curso, né? Ele traz um aprendizado para nós. Sim, interessante, gostei. Mesmo se você não vai usar. Primeiro, você não sabe o que pode acontecer com você amanhã, né? E segundo, porque tudo traz aprendizagem na vida. Tudo nessa vida. Né? Sim, concordo com a senhora. O COFEM agora, ele abriu as portas, ele está dando cursos para enfermeiros, até de línguas. Você pode fazer a importância do profissional da enfermagem, como qualquer outro profissional, né? Saber falar pelo menos 2 línguas. Importantíssimo. Né? Até mesmo você atender aquele paciente. Sim, concordo plenamente. E é algo que a gente não vislumbra, né? É um outro... Eu sou enfermeiro, não preciso falar outra língua. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver, na verdade. Né? Em outro curso eu estou querendo fazer, né? Pelo COFEM também. Eu acho muito importante, como diz, eu me vi nos 30, mas eu preciso aprender muito. É Libras. Libras. Eu não sei também. Né? Importantíssimo. Muito importante. Porque a gente às vezes convive com essa pessoa. A gente vai agora os alunos têm, né, no currículo, curso de Libras, tudo.
Mas nossa, nem se falava nisso. Uhum. Então a gente vai nos... E a gente fala-se muito sobre inclusão, mas a gente não está se esforçando, né? Para fazer. Para fazer. Concordo com a senhora. Eu adoro, tô adorando esse podcast. Por quê? Porque conversando com as pessoas, eu tô aprendendo e tô abrindo a minha cabeça para muitas coisas também. É muito importante. Coisa que a gente não pensa, né? Eu trabalho com auditoria, então eu só penso em coisas de auditoria. Então eu tô achando maravilhoso. Muito importante, né? É muito importante, porque a gente tem que sempre estar se renovando. Sim, gostei do que a senhora falou. Muito, né? Pensa, a senhora poderia ser assim, eu com a experiência que eu tenho, com os cursos que eu tenho não tenho mais nada a aprender. E é totalmente o contrário, né? Exatamente. O tempo que eu tenho de enfermagem psiquiátrica, para que eu vou saber coisa nova? Porque muda todo dia. A meditação que você dava aquele tempo atrás, você não dá hoje. Sim. Nossa, interessantíssimo. Então, você tem que ir mudando. Assim, no meu caso, a meditação muda. Sim, tem aquela coisa da interação, né? Interação medicamentosa. Então, no aprazamento que você vai fazer, tudo isso é importante, né? E a gente não para pensar nisso. Interessante, professora. Muito interessante. Gostei. E o mestrado, né? O mestrado em enfermagem psiquiátrica transformou o modo da senhora de cuidar? Sim, porque eu fiz na linha, né? Mais de humanidade, é uma linha bem qualitativa. Eu trabalhei com mulheres com depressão na época. Eu fiz um curso também de grupo operativo que eu tive que fazer lá em São Paulo para poder trabalhar com essas mulheres. Sim. Então isso mudou muito, que eu aprendi a trabalhar em grupos. E aí são pessoas diferentes? São pessoas totalmente diferentes. A escuta, muitas vezes, né, tem que ser diferente. A importância da escuta, né? De você, muitas vezes, o paciente está falando, a gente quer que ele dê uma resposta. Você não pode falar nada. E às vezes você tem que deixar o grupo fluir. Tem pessoas que vão necessitar mais que você, no caso, fale mais, outras que você escute mais, né? Ou o próprio grupo mesmo, um vai respondendo a pergunta do outro e vai se criando ali um laço. E aí a senhora saber fazer o link ali, né, da situação também. Isso só com a experiência, eu imagino, né? Conseguir linkar ali as situações, né? Nossa, muito interessante. E, né? E também, né? Agora até lembrei que eu fiz um curso de terapia comunitária em Delfim Moreira. Teve uma época que o governo propôs esse curso, nós fizemos em Delfim. E lá também eu aprendi muita coisa, que é o conversar, que é o ouvir, né? Sim. Que é o pensar, que é a base de tudo. Base de tudo, exatamente. Qualquer área que você esteja, se você não está disposta a ouvir o que ele pensa, a dar chance para ele falar, se expressar, por mais que você nem concorde com aquilo que ele está dizendo. A quem é você para concordar? Né? E a gente, nós, além de querer que ele faça, né, o que a gente quer, a gente dá conselhos. Gente, conselho, se fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Né? Sim. Então, ele tem que procurar isso dentro dele. Nossa. A senhora tá falando, e aí eu vou, né, tendo insights, assim, que hoje em dia, todo mundo é extremamente ansioso, cheio de coisas para fazer. E a gente tem, inclusive, dificuldade para ouvir o outro. Ou a gente tá no celular, eu tô te ouvindo, né? Ou não olha no olho dessa pessoa. Então, acho que tudo isso que a senhora tá falando tá fazendo pensar em relação à escuta ativa, a estar presente. É estar presente. Né? É ali, você tá ali naquele momento,
você está com aquele paciente, Sim. né? Hoje em dia tudo é no celular, né? Sim. Uma briga minha, às vezes, com os alunos, né? É essa. Porque se você está no campo, não tem celular. Sim, tá certinho. Mas por quê? O paciente ele vai ficar incomodado. Vai. Parece um descaso, né? Parece que você está falando com ele e está mexendo no celular ao mesmo tempo, ele não está entendendo. Uhum. Sim, E você está ali para aquilo, sim. Concordo. para ouvir ele. Que seja 5 minutos, 10 minutos, aquilo vai fazer bem para ele. Sim, e aproveitando esse gancho do celular, que eu acho que é um dos desafios, mas quais são os desafios atuais que mais te preocupam como docente e profissional experiente? Bem, os desafios é que, o primeiro, né, pegando o gancho do celular, né, que as pessoas não fiquem tão presas no celular. Olhem no olho da pessoa, né? Nada é tão urgente. Por exemplo, eu estou aqui, estou com o meu celular lá dentro da bolsa, desligado, não quero nem saber, porque eu estou aqui. Porque há 40 anos atrás não existia celular. E nós não morremos por causa disso. Sim, concordo com a senhora. Né? Uhum. Então, o desafio é que essas pessoas, os jovens, né, que estão ingressando no ambiente de trabalho, tudo, aprendam, né, a usar o olho no olho, que é o mais importante. Sim, muito bom. Né? O celular é bom? É ótimo. É ótimo. Né? A gente atualmente trabalhamos com salas invertidas, metodologia ativa. Então, o celular é ótimo, né? No instantinho, eles dão um baile em nós, né? Claro, né? Eu nem me preocupo, porque no instantinho sabe das coisas. Mas ali, daí se perde muitas vezes a essência. Tato, né? Você vai chegar lá, você vai conversar com o paciente. Não, peraí, até mesmo para verificar a temperatura, um pulso, a respiração. Não, peraí, deixa eu ligar o celular. Peraí, gente, pelo amor de Deus. Tem isso mesmo, é verdade. E daí, lá, o paciente não está entendendo, porque você está vendo pelo celular. Uhum. Sim, evitar usar, mas se usar, explicar, né? Olha, hoje em dia, Hoje né, em dia, tem um ele aplicativo, sabe, né, que eu vou ver a temperatura pelo celular. Porque daí acho que ameniza um pouco a situação, né? Verdade. E o que a senhora gostaria, né, que as novas gerações entendessem sobre ser enfermeiro? Ser enfermeiro, tá? Como eu falei no início, sou apaixonada por aquilo que eu faço. E ser enfermeiro é gostar de cuidar, porque a essência da enfermagem é o cuidar, né? Eu acho que a gente tem de se empoderar disso, do cuidar da pessoa, né? Muitas vezes a gente acaba até querendo entrar em outras profissões, não tem nada a ver com a gente. A essência da enfermagem é o cuidar. E o cuidar passa pela empatia, pelo olho no olho, é tentar se colocar no lugar do paciente. Se eu tivesse passando por isso, como que eu seria, né? Você imagina, né, o sofrimento, pegando um pouco na minha área. Você entra numa clínica médica, está lá um paciente que veio com transtorno psíquico. Coitado, não vou falar nada, porque está lá muitas vezes imobilizado no leito.
dopado. Uhum. E às vezes, se você soltar ele e conversar com ele, ele vai melhorar. Então as pessoas não entendem isso, Sim, concordo. né? Cheira no hospital, muitas vezes pronto-socorro, tal, tudo. O paciente nem pode muitas vezes falar o que ele está sentindo. Ah, mas você está com dor há quanto tempo? Agora só de você ver agora, né? Eu tenho meta, tenho 5 minutos para isso, 10 minutos para aquilo. Ainda tem que passar não sei em quantos leitos, Tem né? que passar não sei em quantos leitos, né? Isso tudo pesa. Principalmente se você trabalha numa UTI. Sim. Né? Eu tive experiências na UTI como supervisora de estágio. E muitas vezes o paciente, ele quer falar. Ele quer que você coloque ele, dê a mão para ele. Sim. E a gente não faz Não isso. faz. Não faz. É o que eu estava falando anteriormente também. A gente tá deixando de lado o paciente, que é o protagonista do nosso cuidado. Exatamente. Né? Nós deixamos do lado o paciente para ficar cumprindo metas. Vamos fazer, eu estou numa UTI. Aí tem Imagina se eu vou ficar conversando, vou ficar dando a mão ao paciente. Eu tenho que ver a bomba, eu tenho que ver se ele está entubado, eu tenho que ver se ele está em ventilação mecânica. Aí tem o receio de passar o plantão sem ter realizado o procedimento. Mas aí não é... o povo vai falar, porque você não fez isso, você não fez aquilo. Sim. Como você passa o plantão desse jeito? Sim. Então, isso tudo vai deixando, nós vamos perdendo, né? Eu acho que a saúde no Brasil, de uma forma geral, não só a enfermagem, está perdendo a humanização. Sim, concordo. Fala-se muito em cuidado humanizado. Mas no fundo, a gente está perdendo esse cuidado humanizado. Concordo com a senhora. E o que mudou, né, na senhora como ser humano depois de tantos anos cuidando de pessoas? Mudou muita coisa. Eu aprendi muito, né? Porque cada paciente, cada aluno também, né? Sim. Vou puxar para a docência, Sim. que eu lembro muito bem os alunos, tem a sua história. Tem a sua história de vida. Então, eu aprendi. Eu aprendo diariamente com os pacientes e com os alunos. Sim. Muito bom. É o que a gente vive falando, né? Não tem como deixar o meu problema de lado, né? Alguma questão familiar. Mas a gente tem que saber, né? Diferenciar as coisas. Sim, com certeza. Né? Todo mundo tem problema. Sim, eu tenho, você tem, todo mundo tem. Mas as pessoas que estão ao seu redor, sim, concordo. é que você precisa focar naquele momento. Sim. E qual foi o maior aprendizado emocional e profissional ao longo dessa jornada? Olha, eu acho que profissional, todo esse aprendizado, né? Emocional foi saber conviver mais com o paciente. Me estruturar mais emocionalmente. Entendi. Que a gente vai aos poucos aprendendo, não ficando fria, que é diferente. É diferente. Aprendendo a lidar com a situação, né? A lidar com situações. Não é que eu estou numa UTI, nós falamos anteriormente. Eu vou ser uma marca, o paciente morreu, é lógico, o paciente falece, você vai sentir. Sim. Você falar para mim que você não vai sentir nada, fala, olha bem, você está no lugar errado. Mas você aprende a lidar emocionalmente com aquilo. Sim. Você não vai sentar e chorar junto com o paciente, com a família, né? Você vai tomar todos os traumas, você vai sentir. Sim, concordo.
E qual conselho a senhora daria para quem está entrando na enfermagem agora? Primeiro, tá? Para quem está entrando na enfermagem agora, nunca pare de estudar. Porque quando a gente pega, né, principalmente aluno de último ano, né, você deve ser assim, nunca mais vou estudar na minha vida. Graças a Deus, não volto mais aqui. Isso não existe, gente. Não existe. Você tem que estar sempre mudando, se aperfeiçoando, né? Mudando muitas vezes as áreas. Sim. Porque você nunca sabe Sim. aonde você vai trabalhar. Concordo. Eu falei também que se eu tivesse a cabeça de hoje, lá na época que eu fiz a faculdade, eu teria aproveitado mais a faculdade, estudado mais. Com certeza, participado, né, de ligas, enfim, Sim. monitorias, outras coisas, eu teria aproveitado muito mais. Porque daí hoje em dia você tem que correr mais atrás, Exatamente. porque você deixou para trás, né? E muitas vezes a gente, quando está estudando, a gente fala assim, não, eu vou trabalhar na área hospitalar. Não vou ser saúde coletiva, não trabalho em saúde coletiva. Tá bom, bem. O mundo vai te mostrar para onde você vai. Exatamente, concordo. Né? Não é assim, eu quero. É a oportunidade que vai surgir depois que você for trabalhar. Concordo. Muito. Você pode até não gostar de determinada área, mas de repente você está nessa área. Sim. É isso mesmo. Eu sou ruim de fazer conta, eu trabalho com auditoria, como é que Exatamente. pode? Mas eu sou uma boa auditora, podem ficar tranquilos. Então, o conselho que eu dou para quem está se formando agora, para quem está entrando na escola agora, né? Eu vou falar, né, um pouquinho. A enfermagem, gente, é uma profissão ainda valorizada. A gente pensa que não, às vezes o povo pinta um negócio meio sério. Mas é a enfermagem que leva o hospital, os postos de saúde, as salas de vacina, né? Agora novas áreas surgindo. Sim. Mas principalmente hospital e posto de saúde. Quem move aquilo é a enfermagem. É o técnico, é o auxiliar, mas eles trabalham sob comando, né? Da enfermeira. Sim. Então a enfermeira tem que estar muito preparada. Sim. Né? Porque se a enfermagem para, o cuidado para. Importantíssimo. Né? Então, é isso mesmo. E o que a senhora acredita que nunca deve ser perdido na nossa profissão? Além de, né, estar sempre estudando, se atualizando. a humanização. Na prática, né? Na Não prática. só da boca para fora, né? Exatamente. Né? Eu acho que isso a nossa escola faz muito bem. Porque a gente aprende esse cuidado humanizado. E coloca e cobra dos alunos esse cuidado. Isso é verdade. Eu sei, estou falando com propriedade. Né? Aham. Você adota a auditoria, mas você já teve assistência no Exército. Sim, mas até mesmo na auditoria, a gente precisa ter esse vínculo com o paciente, porque nas autorizações de cirurgia, por exemplo, a autorização prévia, o paciente chega lá super sensibilizado, porque ele precisa de um procedimento. Exatamente. E aí esse procedimento às vezes vai demorar para ser autorizado. Então eu não posso simplesmente, vai demorar. Volta aqui daqui tantos... Nossa, não tem condição de fazer isso. Conversa com ele, escuta ele, meia hora, 1 hora, tranquiliza ele. Ele vai sair de lá, pode demorar até 1 ano. Mas ele vai sair acolhido. Acolhido. Exatamente. Eu não consigo. Eu
Nossa, com o paciente eu explico os prazos, eu explico tudo, eu pego o telefone do paciente, depois eles ficam pedindo coisas, porque assim, eu não consigo. Então isso eu tenho certeza absoluta, é herança da faculdade, não tem como falar que não é. Então assim, eu não consigo ver um problema e não resolver este problema, mesmo que não seja da minha área. Eu tô sempre ali resolvendo, então isso é da faculdade, isso a gente aprendeu na faculdade. Né? Uma vez alguém me falou que o enfermeiro ele é resolvedor de problemas. E eu acho que ele é sim. Mas não tem um problema que o enfermeiro não resolva. Da área dele ou de outras áreas. Mas ele resolve. Por isso, né? Que eu falei, a gente tem as nossas tendências. Mas o problema surgiu, qualquer área que seja, você resolve. Sim, concordo. Concordo. E isso, esse empoderamento, essa bagagem, a escola nos permite. Ela dá. Isso é um fato. Não tem como negar. Tem. Né? Nós, assim, sempre, desde o início, o empoderamento, resolvemos problema? Resolvemos. Às vezes nós damos uma assistência social, psicólogo, até fisioterapeuta. Sim, tudo! Tudo. Né? Nutricionista, tudo. Por quê? Nós somos preparadas para isso. Concordo com a senhora. Concordo. Muito. Nossa. Fato. E aí a gente vai... muitas vezes, nós somos a ponte entre um problema e essa solução. Mas assim, que outras pessoas não se interessam, não olham para esses problemas. E aí nós que não temos nada a ver, acabamos entrando num circuito para ajudar a resolver. Exatamente. Isso é fato. Não é que a gente é intrometida. É que a gente quer resolver o problema do paciente, não é? Por quê? Você falou aí, você poderia muito bem tá lá na auditoria, marcando exame lá no seu serviço, não, pode deixar que eu... Daqui tantos dias o senhor volta, né? Tantos dias o senhor volta. Não, eu tenho certeza que você vai acabar entrando em áreas que nem as suas acabam entrando para tentar resolver aquele problema. Certeza, essa aí sou eu. Eu acho que essa bagagem a gente tem, a gente traz. Traz mesmo. Professora, estamos chegando no final, passou muito rápido, gostei muito. Nossa, estou feliz de rever a senhora, né? Hoje a gente está vou fazer 15 anos de formada, olha só. Já? Nossa, que prazer. Estou muito feliz da senhora ter aceitado o meu convite, de estar aqui, né? Acho que só enriqueceu o nosso podcast. E aí agora eu tenho uma pergunta final. O que o vínculo com o paciente ensina que nenhuma sala de aula consegue ensinar? Ensina você se tornar mais pessoa. Isso, sala de aula nenhuma ensina, né? Quando você cria um vínculo com o paciente, isso te faz melhor. E pode passar 30, 40 anos que esse paciente vai lembrar de você. Porque você marcou a vida dele. Sim, concordo. Às vezes a senhora deve encontrar muita gente na rua que fala: Débora, lembro de você cuidou de mim, cuidou do meu filho, né? Nossa, e isso dinheiro nenhum paga, não é? Dinheiro nenhum paga. E eu acho que é a maior certeza da nossa competência, exatamente. Né? Eu concordo, acho que é bem marcante. Muito legal. Gente, é isso. Nossa, eu gostei muito, estou muito feliz, né? Agradeço mais uma vez a senhora pelo convite, né? Por estar aqui. Se esse podcast fez sentido para você, compartilhe com outros profissionais de saúde, né? Curtam os nossos episódios, se inscrevam no YouTube, nos sigam no Spotify e até o próximo Pod Enf.